No dia seguinte, acordei com a sensação de que o peso da noite anterior ainda estava sobre meu peito. Eu não queria, mas precisava encarar a situação de frente. Peguei o celular e enviei uma mensagem para Rafael pedindo para nos encontrarmos. Não expliquei o motivo, apenas disse que era urgente. Ele respondeu quase imediatamente, marcando para nos encontrarmos em um bar discreto perto do trabalho dele. O caminho até lá foi como atravessar um labirinto de lembranças. Em cada esquina via flashes da nossa amizade. Lembrei de quando o ajudei a mudar de apartamento, de quando ele me defendeu numa briga no colégio, de tantas conversas madrugada adentro. Eu sempre acreditei que Rafael era um amigo leal, mas agora não tinha certeza de mais nada. Quando cheguei, ele já estava sentado, mexendo no celular. Ao me ver, abriu um sorriso rápido, mas percebi que havia algo tenso nos olhos dele. Pedi uma cerveja, mas mal toquei no copo. Fui direto ao ponto. Perguntei se ele lembrava do dia em que eu conheci Laura. Ele riu de leve, como se fosse uma memória boa, e disse que sim. Então perguntei se antes de eu chegar naquele café, ele e ela estavam conversando, e se ela tinha, de alguma forma, demonstrado interesse nele. Rafael não respondeu de imediato. Olhou para baixo, coçou a nuca e soltou um suspiro pesado. Disse que sim, que eles estavam conversando, e que sentiu que ela estava meio aberta para algo. Mas que quando eu cheguei, ela mudou o foco para mim. Aquela confirmação foi como um soco no estômago. Perguntei por que ele nunca me contou. Rafael disse que não achou que fosse importante, que eu parecia feliz e ele não queria estragar nada. Ele ainda acrescentou que nunca sentiu nada por ela e que, na verdade, achou que eu tinha dado sorte de encontrar alguém que se importava tanto. Essas palavras me deixaram ainda mais confuso. Sorte? Encontrar alguém por quem eu só fui escolhido por pena era sorte? Ele tentava aliviar, mas cada frase dele era como esfregar sal na ferida. Olhei nos olhos dele e vi um misto de arrependimento e defesa. Eu não sabia se ele estava realmente arrependido ou apenas tentando se livrar da culpa. No fundo, eu queria gritar. Queria perguntar se ele tinha ideia do que aquela revelação estava fazendo comigo. Mas me contive. Ficamos em silêncio por um tempo até que ele me perguntou o que Laura tinha dito exatamente. Eu repeti as palavras dela e Rafael fechou os olhos, balançando a cabeça como se finalmente entendesse o tamanho do estrago. Disse que achava que ela gostava de mim desde o início, que talvez tivesse sido só um momento de confusão. Mas eu não queria ouvir justificativas. A amizade, assim como o relacionamento, agora tinha uma rachadura profunda. Saí do bar sem saber se tinha perdido apenas uma namorada ou se tinha perdido também um amigo mais próximo que eu já tive. Naquela noite, sentei na beira da cama, olhando para as paredes do meu quarto como se esperassem que elas me dessem respostas. Mas tudo o que encontrei foi um silêncio pesado, o tipo que parece gritar. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Continuar com Laura significaria aceitar que nosso início foi uma mentira. Mas terminar significaria cortar de vez um vínculo que, apesar de tudo, ainda doía pensar em perder. Quer que eu continue para a parte 4, levando até o ponto da separação final com uma carga emocional ainda mais intensa e cinematográfica? Assim, o público vai segurar a respiração até o fim. Então vou seguir com a parte 4, entre 15.000 e 20.000 caracteres, trazendo o momento da separação de forma explosivamente dramática, cheia de imagens emocionais e tensão de dorama, para que o seu público sinta o impacto como se estivesse vivendo junto. Passei o dia inteiro tentando encontrar coragem para falar com Laura. Entre uma tarefa e outra no trabalho, meu pensamento sempre voltava para aquele início, para aquele café, para o olhar dela desviando de Rafael para mim. Era como assistir uma cena em câmera lenta repetidas vezes, cada vez percebendo um detalhe novo que antes eu não tinha visto. E quanto mais eu revivia essa lembrança, mais me perguntava quantas outras coisas eu não sabia. Quando o expediente terminou, sentei no carro e fiquei ali, parado, olhando para o volante como se ele pudesse me dizer o que fazer. Por um momento pensei em simplesmente ir para casa e fingir que nada tinha acontecido, mas a mentira já estava exposta e ignorá-la só ia me corroer por dentro. Mandei mensagem para Laura dizendo que precisava vê-la.
Ela respondeu rapidamente, pedindo para eu passar na casa dela. O tom era neutro, mas eu conseguia sentir nas entrelinhas que ela também estava apreensiva. No caminho, o céu estava carregado e nuvens escuras pareciam acompanhar cada quilômetro que eu percorria. Quando estacionei em frente ao prédio dela, senti o ar pesado, como se a própria atmosfera soubesse que algo prestes a acontecer mudaria tudo. Ela abriu a porta quase imediatamente, como se estivesse esperando. Estava com uma roupa simples, o cabelo preso de qualquer jeito e um olhar que misturava cansaço e tensão. Entramos sem trocar mais do que um boa noite. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Sentei no sofá, ela na poltrona em frente. Por alguns segundos, só ouvíamos o som distante da rua. Então, sem rodeios, perguntei: "Por que você ficou comigo? Foi por amor ou por pena?" Ela fechou os olhos, respirou fundo, e quando falou a voz saiu baixa, quase um sussurro. Disse que no começo estava confusa, que sim, tinha um interesse por Rafael, mas que ele nunca demonstrou nada, e então eu apareci. Que eu era atencioso, engraçado e que ela sentiu que comigo teria um futuro estável. Mas ao dizer isso, ela hesitou, e essa hesitação foi o golpe final. Perguntei se naquele momento em que decidiu ficar comigo, ela estava apaixonada. Ela não respondeu de imediato. O silêncio dela me deu todas as respostas que eu precisava. Levantei devagar, sentindo minhas pernas pesarem como chumbo. Disse que não conseguia continuar sabendo que o nosso começo tinha sido uma mentira. Ela tentou se aproximar, segurou meu braço e, com lágrimas nos olhos, disse que me amava agora, que isso era o que importava. Mas como acreditar que o agora podia apagar a origem da nossa história? Como acreditar que não havia resquício daquele sentimento inicial, daquela pena disfarçada de cuidado? Soltei o braço dela com delicadeza, mas com firmeza. Disse que não a odiava, mas que não podia viver com a dúvida constante de que sempre fui o segundo lugar no coração dela. As lágrimas dela escorriam silenciosas, e as minhas ameaçavam cair, mas me mantive firme. Caminhei até a porta, e antes de sair, olhei para trás uma vez, e vi Laura ali, pequena, sentada no chão, abraçando seus próprios joelhos, como se tentasse se proteger de um vento que só ela sentia. Fechei a porta e desci as escadas, sentindo que, com cada degrau, estava deixando para trás não só um relacionamento, mas uma parte de mim que acreditava cegamente nas pessoas. Naquela rua, a chuva finalmente começou a cair, lavando a cidade. Talvez estivesse lavando também o que restava de nós. Os dias depois da separação foram um borrão. O celular parecia mais silencioso do que nunca. E a ausência das mensagens de Laura era um lembrete constante de que eu encerrei algo que até pouco tempo atrás eu acreditava ser para sempre. Meus amigos tentavam me animar, me chamavam para sair, mas nada parecia preencher o espaço vazio que ela deixou. As noites eram piores. Eu me deitava e no silêncio do quarto, o eco das nossas conversas antigas voltava com força. A risada dela, o jeito como pronunciava meu nome, a forma como mexia no cabelo quando estava nervosa. Lembranças que antes eram doces, agora tinham um gosto amargo, como se cada detalhe fosse uma prova de que o amor que vivi estava manchado desde o início. Foi numa dessas noites que recebi uma mensagem inesperada. Não era dela, mas de Rafael. Eu hesitei em abrir. Meu coração acelerou e por um momento pensei em ignorar, mas a curiosidade venceu. A mensagem dizia: "Precisamos conversar. É sobre a Laura e sobre mim." Meu primeiro impulso foi deletar. Eu não queria mais me afundar naquele drama, mas algo me dizia que se eu não ouvisse o que ele tinha a dizer, ficaria para sempre com dúvidas. Marcamos de nos encontrar num café discreto, longe de qualquer lugar onde alguém pudesse nos ver e criar histórias. Quando cheguei, ele já estava sentado, mexendo no celular, mas com um olhar inquieto. Ele me cumprimentou de forma contida, como se não soubesse se ainda tinha o direito de falar comigo. Depois de alguns segundos de silêncio constrangedor, ele começou a falar. Disse que na época em que conheceu Laura, realmente sentiu algo por ela, mas nunca fez nada para demonstrar porque estava numa fase mal da vida e não queria envolver ninguém. Que sabia que ela se aproximou de mim e que, quando isso aconteceu, decidiu se afastar. Até aí, nada que eu já não tivesse imaginado. Mas então ele disse algo que mudou tudo.
Laura tinha terminado com ele antes mesmo de começar comigo. Eles haviam saído juntos algumas vezes, mas foi ele quem disse que não queria seguir. E segundo ele, quando ela ficou comigo, não foi por pena. Foi porque ele mesmo disse que eu era a melhor pessoa que ela poderia ter ao lado. Aquela revelação me atingiu como um soco. Perguntei por que ele nunca me contou isso. Rafael deu de ombros e disse que talvez ela não quisesse que eu soubesse que houve algo entre eles para não estragar o que tínhamos. Saí daquele café com mais perguntas do que respostas. Parte de mim sentia raiva por talvez ter destruído um relacionamento por um mal-entendido. Outra parte não conseguia esquecer o silêncio dela no dia em que eu perguntei se tinha sido por amor ou pena. No caminho para casa, uma chuva fina começou a cair, como naquela noite em que nos separamos, e foi nesse momento que recebi uma nova mensagem, dessa vez de Laura. 3